Conselho Regional de Medicina, que apresentou uma estimativa de casos positivos de coronavírus no estado. O número, segundo o Cremero, de infectados pode ser bem alto até o início de maio. Médicos conselheiros do Cremero apresentaram um panorama geral de como a doença vem se expandindo pelo país, bem como estimativas positivas e negativas do número de casos registrados no estado. Segundo eles, as estimativas pessimistas apontam 5 mil casos até o dia 22 de abril deste ano e 500 mil até o dia 2 de maio. A pesquisa foi feita com base em informações do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Sabará. A previsão, segundo os estudos epidemiológicos que a doutora Ana Escobar fez, é que em meados do mês de maio, daqui a aproximadamente um mês e uma semana, estejamos atingindo esse pico de infecção de metade da população de Rondônia. Com isso, a gente consegue que a epidemia se estabeleça, se regrida. Então, como toda epidemia, ela vai ter essa curva ascendente e descendente. É necessário que a população fique atenta nesse período para não sobrecarregar a nossa rede de saúde, que já é sobrecarregada normalmente. Nós vamos ter essa enorme quantidade de pacientes novos entrando no sistema. Dr. Vinícius Ortigosa Nogueira, médico e conselheiro do Cremero, falou sobre as perspectivas de casos no estado e a estrutura do Sistema Único de Saúde para atender pacientes. Segundo ele, o número de médicos é insuficiente para atender a demanda prevista. Eu recebi ontem um edital de contratação emergencial de médicos editado pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Estado. Nesse edital de contratação emergencial, ele prevê apenas 10 médicos intensivistas e 20 médicos clínicos gerais. Nós sabemos que essa guerra, o enfrentamento, sobretudo, das formas graves, pertence a duas especialidades, a medicina de emergência e a terapia intensiva. Então, o número que o Estado prevê aportar, desde já, ele é insuficiente. Segundo o Cremero, uma das principais preocupações é a estrutura de atendimento no estado a esses pacientes. Segundo esse prognóstico apresentado, nesse primeiro momento, seria necessário haver pelo menos 124 leitos de UTI aqui em Porto Velho. Mas, por enquanto, só existem 90 leitos e parte deles estão ocupados. Nós temos um dado da Associação de Medicina Intensiva Brasileira que para cada leito para cada unidade com 10 leitos de unidade de terapia intensiva, nós precisaremos, em média, de 6 médicos com formação em medicina intensiva. Isso significa que, se nós temos como objetivo ampliar em 100 o número de leitos de unidade de terapia intensiva no estado, nós precisaríamos de, no mínimo, 60 profissionais com formação em medicina intensiva. O presidente do Cremero reforçou que a única maneira de impedir a propagação do vírus é o isolamento social. Se não houver o isolamento adequado da população, essas taxas, essa disseminação do vírus vai aumentar. Nós estamos ainda na curva crescente. Vão haver mais novos casos. É importante e é indispensável o isolamento. Isso cada um precisa ter essa consciência. Dr. Luiz Ovando, médico e deputado federal no Mato Grosso, concorda que o isolamento social retarda a propagação da doença. A primeira barreira nós não fizemos, que seria fechar os portos e aeroportos. A segunda barreira era testar os contatos e isolá-los. Também não foi feita. Agora, não adianta comprar milhões de testes. Já passou a hora. Agora a barreira tem que ser biológica, imunológica e isolar os idosos e imunocomprometidos e deixar o povo trabalhar e se contaminar para gerar anticorpos.
Aí nós estaremos fazendo a coisa certa. Essa história de confinamento, parar a indústria, parar escolas, suspender toda e qualquer atividade econômica, só vai levar o país a uma situação complicadíssima lá na frente. Você acredita mesmo que os que estão mantendo serviços essenciais não vão disseminar o vírus? Claro que vão. E alongará e retardará o tempo, e aí poderá chegar em setembro, e não dentro de no máximo 2 meses. As coisas devem voltar ao normal se tudo nós voltarmos em termos de atividade econômica. Muito bem. Everton Leone, são números assustadores, né? Durante todo o dia a gente viu essa notícia circulando, mas se a população fizer aí a sua parte, atender às normas, esses números podem ser transformados, não é isso? Ô Meire, eu estou assim, estudando muito sobre isso, estou lendo muito sobre isso. Eu estou em casa, eu estou também confinado, eu estou atendendo o que as autoridades estão dizendo. Agora, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessas coisas, porque, por exemplo, primeiro, parabéns ao Cremero. Importante o Cremero se posicionar nesse momento, chamar para si também o protagonismo nesse importante estágio que nós nos encontramos, e também passar as suas preocupações. Evidentemente, com todo o respeito que merece todos os profissionais da medicina que se pronunciaram aí, mas o que foi dito não foi nenhuma novidade. O doutor Fernando Márcio está dizendo desde o princípio que o estado de Rondônia e o Brasil e o mundo não tem estrutura para enfrentar uma epidemia desta. Não tem. Uma epidemia que virou uma pandemia. Então, isso está sendo dito o tempo todo, a fragilidade do sistema de saúde que nós temos aqui. A Itália, que é um país extremamente desenvolvido, está enfrentando o mesmo problema, Estados Unidos está enfrentando o mesmo problema, todo mundo buscando soluções emergenciais para poder enfrentar o vírus. Então, por isso que eu não fico apavorado com o que eu ouço nesse momento, quando se pinta esse quadro e é tudo real. Agora, é bom que se diga, esse médico que falou aí, ele que por acaso é deputado federal, esse médico que eu conversei hoje, por exemplo, com o deputado Lúcio Moschini, e perguntei, esse seu colega, doutor Ovando, ele é maluco ou é um homem sério? Esse seríssimo. Eu perguntei, ele é centrado? Centradíssimo. Depois, questão de meia hora atrás, conversei com o doutor Irangalo e perguntei, conhece esse médico? Conheço. Como é que ele é? Ele me disse, Everton, tem 5 especialidades, tem formação de doutorado nos Estados Unidos, me parece que em Michigan, e é um homem que conhece tudo e quando fala com propriedade. O que ele está dizendo vai um pouco na contramão da grande vertente, mas ele também está numa vertente que cresce cada dia mais, ou seja, não adianta o confinamento de 100% da população. Temos que confinar os velhinhos como Everton Leone, por exemplo, que estou com mais de 60 anos, já com 65, e estou no grupo de risco. Agora, a população tem que trabalhar, tem que produzir. Esse é um problema sério, porque olha só, nós temos que entender, e aí quando se fala em infectados, nós só vamos conseguir fazer a curva baixar quando mais de 60% da população estiver contaminada com o vírus. Mais de 60%. Enquanto nós estiver segurando, isso pode durar 1 ano. Pode durar menos, quem sabe, mas o que precisa é a gente vencer, porque quanto mais cedo nós criarmos os anticorpos para o vírus, mais cedo nós vamos conseguir zerar os problemas que os vírus nos causam. Então nós temos uma corrente defende que em 60 dias, mas vai superlotar os hospitais. É melhor superlotar em 2 meses do que superlotar em 4 meses, porque eles superlotam sem vírus também. Então vamos devagar, não é? Claro que a autoridade toma atitude para não dizer, morreu gente, mas eu tomei as atitudes. Agora, se não tomar, não vai mudar muita coisa não, desde que haja o confinamento das pessoas idosas. Então, são situações que a gente está ouvindo aí e que nós temos que respeitar. Se você perguntar qual é
o caminho para seguir? Eu não sei, eu não vou dar minha opinião, eu só estou repetindo o que estão dizendo. E nós aqui temos a obrigação de fazer o jornalismo com imparcialidade, mostrando, como mostramos agora, os dois lados. Mostramos a vertente, que é o do Cremero, por exemplo, que merece de nós todo o respeito, até porque temos ali grandes profissionais, vocês viram ali esses grandes profissionais, e que sabem o que estão dizendo. Agora, nós temos também outras correntes de médicos, como que nós ouvimos ainda agora também, dizendo não adianta o confinamento de toda a população. Eu falei ontem para vocês, dei um número ontem para vocês, e eu fui hoje rechecar. Eu havia falado para vocês, amigos telespectadores que nos acompanham aqui, que eu ouvi uma entrevista ontem na CNN, e uma cientista dizia que cada vez que cresce 1% dos desempregados do Brasil, no ano morrem 31 mil pessoas a mais, inclusive, e grande parte, por violência, por assassinato, porque a violência começa a crescer, a insegurança vai crescer em níveis nunca vistos. E aí eu fui procurar um pouco antes de começar o programa. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, está aqui dizendo: aumento de 1% da taxa de desemprego custa 1,8% e cresce 1,8% a taxa de homicídios no Brasil. Isso aqui é um dado do IPEA, Instituto de grande respeitabilidade no país, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E esses números aqui são de 3, 4 meses atrás, não é do tempo do coronavírus agora, não estão aparecendo aqui para dar pitaco, são números que já existiam, de pesquisas já feitas quando nem se falava em coronavírus. O UOL, artigo de Jamil Chad: coronavírus pode produzir 25 milhões de desempregados, dados sabe da onde? Da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que nesta quarta-feira em Genebra soltou esses dados, dizendo que no Brasil poderão ser criados mais 25 milhões de desempregados. Olha, bota 1% em cima de cada um desses valores aí, vamos ver quantos homicídios e quantas mortes nós iremos produzir caso nós tenhamos o caos social. E eu não estou falando em saques a supermercados, eu não estou falando em saques a lojas, a mercados, não estou falando disso. Não estou falando também em suicídios, que é outro problema gravíssimo em tempo de desemprego no mundo. Outra informação da Folha de São Paulo: estudo associa crise econômica ao aumento de 31 mil mortes no Brasil. Isso foi escrito pela Folha de São Paulo em 15 de outubro de 2010. Estudo associa crise econômica ao aumento de 31 mil mortes no Brasil a partir de cada 1% do crescimento da taxa de desemprego. São números para você receber, pensar e analisar. O Everton está querendo o quê? Não quero nada. Eu só quero lhe informar e lhe passar as informações todas para que você possa fazer e chegar à sua própria conclusão. Perfeito? Se nós estivermos informados, certamente nós vamos sair muito melhor dessa crise, por um lado ou pelo outro.